Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos na igreja para a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 16. Amém? Lucas, capítulo 16. A partir do versículo 19. Amém? Lucas 16, versículo 19. A qual o título diz assim: o rico e Lázaro. Amém? Nosso Deus ele está aqui nessa noite. Aleluia. E Ele tem uma palavra para cada um de nós. Glória. Quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele te ama e te ama muito. Aleluia. Ele deu a sua própria vida por cada um de nós, para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao Pai. Aleluia. Amém? Diz assim, eu vou lendo aqui, os irmãos acompanham. Havia um certo homem rico que vestia de púrpura e de linho fino, finíssimo, e que despendia todos os dias da sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia de esmola, e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que provavelmente viessem a cair da mesa do rico. Até os cães vinham e lambiam suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim. Manda a Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo e refresque a língua. E me refresque a língua, porquanto eu estou sofrendo muito no meio desta chama. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-te que recebeste todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu está padecendo. E além de mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejam passar daqui para vós, outros não consigam, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então te imploro que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permita que eles avisem a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém entre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe informou: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco lhe permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Os irmãos puderem sentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Jesus, ele vira para aquele multidão e fala uma parábola a respeito de um homem, de 2 homens, um rico e um pobre. Porque no Antigo Testamento, e os judeus, eles entendiam que
que a riqueza representava que Deus era com aquela pessoa. Quanto mais rico a pessoa se tornasse, mais Deus era com ele. Enquanto ao contrário, quanto mais pobre a pessoa se tornasse, mais afastada de Deus ela estaria. E Jesus, retrucando com aqueles homens, retrucando com o conhecimento que aquela população adquiria através dos homens do Sinédrio, aqueles que tinham que ensinar a palavra de Deus, mas ensinavam conforme lhe convinham, Jesus resolveu retrucar o que era o reino de Deus. Nós muitas vezes ouvimos Jesus falar que entrar no reino de Deus, um homem rico, é muito difícil. Então aquela crença de que um rico cada vez mais estava mais próximo de Deus, não convinha conforme a palavra e a instrução que Jesus estava dando. Porque quanto mais rico as pessoas se tornavam, mais dependente de si e do seu próprio dinheiro, daquilo que ela possuía, ela se mantinha. Enquanto o pobre, quanto mais pobre ele ficasse, mais distante ele estava de Deus. Aqui é uma parábola, e o rico e o Lázaro, eles não convêm conforme uma realidade. Porque a palavra de Deus, ela fala que o Senhor, ele diz que fui morto, agora estou vendo. Nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência a mendigar o pão. Então estava tudo ao contrário. Aquele mendigo, ele não estava afastado de Deus, e nem o rico estava próximo de Deus. O que Jesus queria falar é que, de acordo com a situação que nós nos encontramos, aí sim nós estamos ou longe ou perto do Senhor, independente de estar rico ou de estar pobre. Aquilo que nós colocamos no nosso coração, o desejo de buscar a Deus, é o que vale para aqueles que buscam a Deus. Mas a palavra aqui, ela fala a respeito de que o homem que se encontrava numa vida regalada, numa vida sem preocupação, numa vida de bens adquiridos e que vivia de boa maneira, um dia morreu. Assim como o homem que andava atormentado, um dia também veio a morrer. E a palavra diz que aquele homem rico, que tinha uma vida boa, uma vida regalada, que não se preocupava em nada, de repente a sua situação mudou. Aleluia. A gente não pode confiar que hoje a nossa situação pode estar boa ou pode estar ruim. A nossa confiança tem que ser sempre colocada no Deus da nossa salvação. Porque é esse Deus que tem o poder de mudar a nossa vida e de verdadeiramente querer o bem a fim de nos transportar para o reino de Deus. Porque por nós mesmos, pela nossa justiça, nós não alcançaremos. Mas Deus, graças ao seu amor, hoje cada um de nós temos o privilégio de adquirir esse reino. Mas aquele homem naquela época em que estava ali de modo regalado, ele não pensava nisso. Mas agora, quando a situação dele mudou, ele toma 5 atitudes certas.
E essas 5 atitudes que eu vou falar aqui hoje, para cada um de nós, para que nós possamos, assim como esse homem, nunca se esquecer de darmos dentro do nosso coração essas 5 atitudes. A primeira atitude, quando ele se encontra em tormento, que ele não fazia e começou a fazer, foi que ele olhou para o alto. Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, aleluia, que fez o céu e a terra. O nosso socorro não está aqui na terra, não está aqui fisicamente, mas o nosso socorro está no alto, está no céu, está em Cristo. Ele é o nosso socorro bem presente em todos os momentos. E aquele homem resolveu olhar para o alto, tomando uma atitude digna de um homem justo. Ele resolveu clamar. A palavra de Deus diz que ele começou a gritar: Pai Abraão! Pai Abraão! E a palavra de Deus sempre fala assim: clamas a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Essa atitude que Deus gosta de que cada um de nós estamos passando um período, que a Escola Bíblica Dominical está falando de avivamento, de buscar o reino de Deus, o Espírito Santo, clamando a Deus, olhando para o alto, aleluia, que nós alcançamos as promessas de Deus na nossa vida. Terceira atitude, quando ele olha para o alto e começa a clamar, ele reconhece a autoridade. Quando nós reconhecemos a autoridade que há em Cristo Jesus, aleluia, o impossível começa a acontecer na nossa vida. Ele começou a gritar: Pai Abraão, peça que Lázaro venha aqui me ajudar. Ele estava reconhecendo a autoridade que existia em Abraão. Que Abraão é o pai da nação de Israel. Assim como Deus é o nosso Pai. Deus, nosso Pai, Ele deseja que cada um de nós reconhecermos a autoridade que há em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, Ele morreu por mim, morreu por você, morreu por cada um de nós. Mas aquele homem não fica apenas no clamor, no olhar para o alto e no reconhecer a autoridade. Ele também, aleluia, diz a palavra que ele pede água. Pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do seu dedo na água e refrigera a minha língua, porque eu tenho sede. A palavra de Deus nos diz que Jesus, o nosso Deus, Ele torna a cada um de nós como uma fonte. Aleluia! Que jorra essa água para a vida eterna. Deus, aleluia, Ele refrigera a nossa vida, a cada um de nós, aleluia, não com um pingo de água, mas com uma fonte. Essa fonte, ela jorra hoje dentro de nós, essa fonte jorra dentro de cada um de nós. E aquele homem pedia: Senhor, eu estou aqui em tormento,
Peça para que Lázaro venha e molhe a ponta do seu dedo, a minha língua, e refrigera um pouco a minha alma, porque eu sou. Jesus, ele sofreu e hoje ele refrigera a nossa alma com o seu Espírito. Quando nós nos encontramos em tormento, em tribulação, ele vem com a sua palavra e refrigera a nossa alma. Ele vem com a sua palavra de poder, e transforma aquilo que é impossível para o homem, mas que para Deus se torna possível. Aleluia. Em quinto lugar, algo que Deus sempre pede por nós, e cada um de nós executemos essa obra. Pai, pede a Lázaro para ir lá na minha casa e falar com meus irmãos. Ele se torna um evangelista. O seu coração transborda, querendo a salvação dos seus e daqueles que conviviam com ele. Deus quer você um evangelista. Deus quer que você fale da palavra de Deus. Deus quer te usar poderosamente no meio dos seus. Deus quer te usar, meu irmão e minha irmã. Aquele homem estava fazendo tudo certo, mas ele só se esqueceu de uma coisa. Depois da morte vem o juízo. Para ele não tinha mais esperança, para ele não tinha mais solução, porque ele, como a palavra diz, ele tinha morrido. Para ele a esperança tinha acabado. Mas para cada um de nós que estamos aqui, ainda há esperança. Porque onde há vida, há esperança. Talvez você possa estar passando situações difíceis, situações de tormento, situações de enfermidade, situações difíceis, aleluia. Mas há um Deus poderoso a qual cada um de nós pode clamar, pode olhar, reconhecer o seu poder, aleluia. E pedir da água que ele pode nos dar. Para aquele rico não tinha mais solução, mas para cada um de nós sempre haverá solução. Enquanto nós estivermos, aleluia, vivos, sempre há solução. Se porventura possam te falar, não adianta mais, já é o fim, a palavra de Deus diz, há esperança. Aleluia. Assim como para aquele homem não tinha, para cada um de nós lá. E que nessa noite, aleluia, o Espírito Santo ele vai falar cada dia mais e mais em nós. Eu queria louvar um cântico, sabendo, aleluia, que nesse cântico, o nosso Deus, ele vai falar poderosamente no seu coração. E que você possa, se você puder se colocar de pé, adorar o Senhor nesse louvor. Aleluia. Abra teu coração, porque Deus quer te escutar nesta noite. Deus quer falar contigo. Amém? Diga assim para Deus: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso de ti. Diga assim.
amor.